já ouviu falar sobre cegueira espiritual? O texto base está em Mateus 13, do verso 13 ao verso 15. Mateus 13, capítulo 13, o Evangelho de Mateus, do verso 13 ao verso 15. Mesmo sentados com muita reverência, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e encheram seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Amém? Vamos estar orando com o presbítero Nelson nesse instante, agradecendo pela palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos, ó Deus. Queremos nesse instante, ó Pai, de maneira muito humilde, de maneira muito simples, ó Pai, que o nosso coração esteja, ó Deus, receptivo à Tua palavra nesta noite. Coloca no nosso coração, ó Deus, o desejo de cada dia, Pai, de buscar mais. De cada dia, Senhor, ter mais intimidade contigo. Fala, Senhor Deus, com profundidade a nós nessa noite. Eu te agradeço por cada vida que aqui está presente. Te agradeço, Senhor Deus, àqueles também que não puderam vir nesta noite, mas que o Senhor possa estar ali com eles, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, sempre a certeza e a firmeza que dependemos de Ti, ó Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas é o Senhor que endireita os nossos caminhos, ó Pai. É o Senhor mesmo, ó Deus, que nos dá graça, é o Senhor que nos dá, ó Pai, a misericórdia, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta noite. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. 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 É tão interessante que eu tinha um professor que dizia assim: você não pode só escutar, você tem de ouvir. E escutar é aquela coisa, né? Você está escutando? Sim. Está escutando? Sim. E ouvindo? Está entendendo? Muitas vezes a gente escuta sons, mas não discerne eles. Que barulho que foi esse? Né? A gente vira e fala assim: peraí, eu ouvi um barulho, mas eu não consegui definir. Quando ouvimos atentamente, e muitas vezes, quando nós estamos falando dessa forma como cegueira espiritual, nós podemos dizer que as pessoas estão ouvindo, mas elas não estão discernindo. Elas não estão compreendendo de fato. Então, vamos ver primeiramente o que é cegueira espiritual. Refere-se à incapacidade de perceber ou compreender verdades espirituais, a vontade de Deus ou a realidade do mundo espiritual. Como se a pessoa estivesse com os olhos fechados para a dimensão espiritual. Seja por falta de conhecimento, dureza de coração, influência maligna ou outros fatores. Ou seja, ela está vendida, ela está rendida aos fatos. E não consegue discernir as coisas, não consegue compreender. É aquelas pessoas que toda hora está perguntando por quê, mas por quê, mas por quê? E por quê? Ele falta entendimento. E outras pessoas têm de conduzi-las, porque o cego tem de conduzir.
Ele fala, olha, é por isso, olha, é por aquilo, toda hora explicando, toda hora, e não conseguem crescer espiritualmente, de fato, e entender o que Deus está fazendo. Olha, vamos entender de uma forma. Não foi o barro que curou o cego. Eu vejo muita gente atrás de, peraí, quais são as relíquias? O que aconteceu? É o barro? Então vamos cuspir no chão, fazer um barrinho e colocar nos olhos dos outros. Vamos fazer uma campanha de curar cegos através de barro, vamos? Jesus fez assim. Será que foi o barro? Será que foi a saliva? Será que foi isso que trouxe vida ao cego? Ou ele lavar as vistas no poço? Outro fato, vamos lá, né? Não foi o manto de Jesus, se eu tocar apenas numa... Sabe, tem uma música que fala, se eu apenas tocar na orla, se eu tocar. Irmãos, não é o toque, ou apenas um toque. Consegue discernir isso, que não é o toque? Aquela mulher cria em Cristo Jesus. A fé dela estava de uma maneira tal que se apenas ela pudesse tocar, porque não iriam permitir que ela tocasse em Cristo. Não que ele não permitisse. Não iriam permitir, porque ela era impura, ela estava com um fluxo de sangue. Agora então vamos pegar as vestes de Cristo e vamos dividir em pedacinhos e sair vendendo por aí, porque é isso que faz o milagre. Isso é falta de discernimento espiritual. Inclusive, quando ela tocou, o Senhor falou assim, olha, alguém me tocou. E os discípulos ficaram apavorados porque tinha uma multidão à sua volta, comprimindo ele. E ele falou assim, não, é porque de mim saiu virtude. Ou seja, algo aconteceu diferente. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Senão, muitas vezes, a gente vai querer fazer campanhas, entrar em situações, viver coisas que não nos leva àquilo que realmente nós queremos ter. E um cego conduz outro cego, né? Outro ponto, né? Não foi o Rio Jordão que curou quem? Naamã, grande general. Ele falou, por um acaso lá na minha terra não existe rios mais limpos que esses, porque eu vou ter que me entrar. Esse rio meio sujo, meio barrento. O que o profeta deu como de condição para ele, para ser curado, era uma questão de obediência. Consegue discernir isso? Compreender? Senão vai todo mundo lá para o Jordão, meu Deus, vamos lá, vamos numa caravana no Jordão, vamos se batizar lá, vamos lá tomar banho, vamos lá nos purificar no Jordão. E a questão não é essa, a questão era a fé dele, é ele compreender que existia um Deus que podia fazer um milagre na vida dele. O coração dele estava endurecido. E muitas vezes é isso que acontece conosco, cegueira espiritual. Não foi a rede que trouxe os peixes. Senão a gente vai, puxa, Pedro podia, fazer uma empresa de rede e começar a vender, A rede da multiplicação. Você já pensou que coisa linda? Vamos fazer uma campanha da rede da multiplicação aqui? O que você acha? E a gente vende uns pedacinhos de rede. E Deus vai multiplicar o dinheiro na tua conta. Deus vai fazer com que você prospere, porque você está com um pedacinho da rede lá de Pedro, De Pedro. Tem que ser a rede de Pedro. Ah, meu irmão, como a cegueira espiritual nos leva longe daquilo que Deus quer para nós. Eu não sirvo ao Senhor por causa do homem. Poderia ter outro pastor aqui, você poderia estar servindo o Senhor do mesmo jeito. Não é por causa do pastor Luiz Paulo, é pela palavra que é pregada neste púlpito. Eu já falei para vocês, a partir do momento que eu deixar de trazer a palavra do Senhor, vocês podem falar, olha, nós não queremos mais você aqui, pastor. Porque o que nós precisamos é a palavra do Senhor, não é de um pastor.
diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada? Deitar-me em faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. É isso, né? O que nós precisamos como ovelha, e eu também preciso como ovelha, é de pastos verdejantes, é de águas calmas. Eu não preciso de mais um homem mandando na minha vida. Mas se essa pessoa é de Deus e está me conduzindo a coisas que vão me trazer benefício, amém. Eu gostaria que você tivesse esse discernimento, porque senão é cegueira espiritual, seguir homem. E é sobre isso que eu estou falando. Muitas vezes nós estamos cegos, nós estamos vivendo coisas que não são da vontade do Senhor para a nossa vida. E esse discernimento tem de trazer alegria para nós. Por quê? Porque eu sei viver no pouco e no muito. Tem gente que acha que um carro vai trazer alegria. Tem gente que acha que um casamento vai trazer alegria. Tem gente que acha que ter um marido é felicidade. Tem gente que acha que já... E os achômetros. Se o nosso coração não estiver preenchido com a presença do Senhor, nada nos fará alegres. E quando o Senhor ele fala a respeito disso, que ele falava por parábolas, ele falava porque o coração do povo estava desejoso de sinais, de maravilhas. O povo queria um líder que pudesse destacar, alguém para chamar de seu. O meu líder, o meu. E nós precisamos discernir isso. Eu sou co-pastor aqui na Kairos, sabia? Eu não sou o pastor da Kairos, eu sou o co-pastor. Porque o pastor desta igreja é Jesus. Eu tento seguir ele e você tenta também, por favor. Para que a tua vida vá bem. Porque se você for seguir o Luiz Paulo, pode ser que o Luiz Paulo esteja errado em algumas situações e Deus ainda está tratando dele. Eu já falei aqui e vou repetir. Maldito o homem que confia no homem. Maldito é o Luiz Paulo que confia no Luiz Paulo. Não é confiar no Nélio, não é confiar em outros, é confiar em mim mesmo. Eu preciso confiar no Senhor. Então não foi a rede de Pedro que fez o milagre. E foi que estabeleceu o milagre na vida de Pedro? Jesus. Tudo indica para Jesus. É nisso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos compreender. Olha o que está escrito lá, que maravilhoso. Leia comigo. O poder estar em, mesmo quando não, em obedecer, em seguir, mesmo com dor. E quando o nosso Senhor falava do reino, falava de coisas grandes, algumas pessoas não discerniram isso. E quando se fala de igreja, de vida com Cristo, algumas pessoas ainda não estão discernindo isso, porque acham que a igreja é uma corporação, acham que a igreja é uma empresa, acham que a igreja tem de se funcionar de uma forma a qual... Não, quem está dirigindo todas essas coisas e quem supre a igreja, quem está à frente da igreja, quem é? É Cristo Jesus. A igreja é do Senhor. Ai de mim como pastor se tocar numa ovelhinha. Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas têm dono. Eu gosto muito de dizer que nós somos a noiva de Cristo. E para a sua noiva, ele trabalha. É para a sua noiva que ele morreu na cruz. Eu tive um momento de depressão na minha vida muito grande, o burnout, né? Eu já falei isso aqui. E o meu cunhado falou uma coisa interessantíssima para mim. Eu estava muito preocupado com a igreja, estava enfermo, doente, mas querendo fazer a obra do Senhor e querendo estabelecer coisas ainda, porque a gente pensa em tudo, né? E eu precisava de um tempo. Ele virou para mim e falou assim, não morra pela igreja, porque pela igreja Cristo Jesus já morreu.
E nós temos que discernir isso. Cristo Jesus já morreu pelos meus filhos, Cristo Jesus já morreu pela minha esposa, Cristo Jesus já morreu pela minha família. Eu apenas tenho que olhar para isso e viver uma vida espiritual, não em cegueira, que tem de ser da minha forma ou do meu jeito, tem de ser da forma do Senhor e do jeito do Senhor, tem de ser conforme a palavra dele diz. Viu? Frase desse ano para mim. Meu coração pode estar sinceramente enganado. Você já viu aquelas pessoas que fazem coisas sinceras, mas fazem enganadas? Sinceramente, eu posso estar enganado. Por isso que eu preciso estar em Deus. E estar em Deus é deixar que essas coisas caiam por terra e eu consiga ver, eu consiga compreender. Olha que interessante, vamos ver, olha. Os olhos abertos, coração fechado. Essa é a pior cegueira. Olha, os fariseus viam os milagres, mas não reconheciam Jesus. Já os cegos reconheciam mesmo sem vê-lo. É interessante, os fariseus, aquele povo todo via Jesus multiplicando pães, via Jesus conduzindo pessoas, curando leprosos, fazendo toda a obra que o seu pai mandou fazer. Mas eles não reconheciam que ele era o Cristo, o que tira o pecado do mundo. Mas os cegos que não estavam vendo, reconheciam. Então não é uma questão de ver, muitas pessoas veem os sinais, muitas pessoas veem Deus agindo, muitas pessoas veem Deus trabalhando e trabalham até na sua própria vida, mas não reconhecem a Deus. Isso é fato, porque murmuram de todos os lados. E Deus está fazendo, e Deus está estabelecendo. Precisamos reconhecer quem é Senhor da nossa vida. Ver não é só abrir os olhos, é reconhecer Deus onde todos só viam rotina. Eu vou repetir isso porque isso para mim foi maravilhoso quando eu li. Olha, ver não é só abrir os olhos, é reconhecer Deus onde todos só veem rotina. O meu dia a dia, as coisas que estão acontecendo comigo. Eu quero te dizer, querido, Deus tem feito coisas na tua vida que muitas pessoas olham e gostariam de vivê-las. Mas você está vendo que é uma rotina. Difícil, né? É que Deus não me manda para o Havaí. É que Deus não me dá a liberdade de conhecer a Torre Eiffel. Vai aqui, tem uma Torre Eiffel aqui, né? É que Deus não me dá... A gente está querendo coisas e Deus está fazendo tantas coisas para nós. É que quando começa a falta, nós começamos a compreender que Deus tinha nos abençoado. Eu perdi o meu pai com 13 anos. E querido, eu quero dizer, se você tem o teu pai, levante a mão para o céu. Se você tem a sua família, glorifique a Deus. Porque perder um pai é perder o sentido da vida. Eu com 13 anos, eu tive de perguntar para minha mãe, e agora, o que vamos fazer? E depois de uma semana de chorar, ela disse assim, vamos parar o choro, porque nós precisamos seguir a vida. Eu falei, eu perdi aquele que era o meu supridor e a direção para a minha vida. Minha mãe tomou o leme e ela nos seguiu. E eu aos 48 anos perdi minha mãe. E aos 48 me senti órfão. Por quê? Porque quando nós perdemos o que Deus tem nos dado, é que vemos o quanto nós somos abençoados. É isso que está dizendo. Aquilo que é rotina, aquilo que você fala assim, tem pessoas querendo viver e clamando por isso. Então, nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Bartimeu cego que não se calou. Olha que interessante. Marcos 10, 48 diz assim, e muitos
o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto. Vamos falar? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem não via nada, mas ele ouviu um burburinho que estava passando por ali Jesus. E ele falou, é a minha oportunidade. Então tem pessoas que vêm, tem pessoas que estão vivendo a bênção, mas não estão enxergando, não estão discernindo espiritualmente o quanto Deus tem feito. Existem pessoas carentes, necessitadas, que estão clamando. Bartimeu não via Jesus, mas sabia quem ele era. Mesmo sendo ignorado pela multidão, ele gritou e foi ouvido. Por isso, ouviu. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Há cegos que enxergam e aqueles que têm a visão não estão vendo. Sabe, eu falei do meu pai, mas uma coisa que eu senti falta era que ele orava comigo. Não era comida. Comida nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e eu creio que muitas pessoas aqui também começariam e começou. E nós suprimos, mas a falta era de direção espiritual. Tem pessoas que têm direção espiritual e estão querendo já, sabe, eu quero viver a minha vida. Bartimeu não, Bartimeu falou assim, olha, eu preciso de ti, Senhor, tu és o filho de Davi, e se tiver misericórdia de mim, vem ao meu encontro. Cego de nascença, dor com propósito. E mais ainda, ele pediu misericórdia porque as pessoas julgavam ele. As pessoas olhavam para ele jogado no meio do caminho e ficavam questionando, assim como os discípulos questionaram Jesus. E foi tão interessante isso, porque há situações na nossa vida, e é isso que eu quero falar para você. Se você tem discernimento espiritual, nem tudo que você passa é desventura, nem tudo que você está vivendo é para a tua ruína. Eu vou falar de novo, nem tudo que você está vivendo é a falta de graça de Deus, ou é uma desgraça na tua vida. Entenda isso através dessa mensagem. Olha, julgando por ter nascido cego, visto como um erro, mas Jesus o viu e o usou como um exemplo de milagres. E respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem tinha passado tudo aquilo para aquele exato momento o próprio Cristo se manifestar na vida dele. Há coisas que nós passamos e não fique com cegueira espiritual, enxergue isso. Há coisas que nós passamos para que se manifeste a glória do Senhor e para que nós venhamos dar testemunho que existe um Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas cantam, né, como um farol. Como é que é a música? Esqueci. Como é que é? Noite como ponte sobre as águas, como abril. Daí vem o quê? Quero ser usado. Você quer mesmo ser usado por Deus? Da maneira que te agrada. Olha que absurdo. Aí Deus quer usar você para que manifeste a glória dele, e uma unha encravada já é um empecilho na tua vida. Como Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida se você não aguenta? Se você não suporta? Se a tua cegueira espiritual já vem, porque Deus ele quer te usar, e quando ele começa a te usar, você começa a... Não quero mais ir na igreja, eu já não aguento mais esse pastor, esses presbíteros já não fazem mais nada, são difíceis, diaconia, essa igreja eu preciso ir para outra igreja, eu preciso ir para outro local, eu preciso servir a outro Deus, eu acho que eu vou receber um passe, quem sabe alguém que dê uma bênção, qualquer coisa na minha vida agora eu estou desesperado. Por quê? Por cegueira
espiritual. Porque está olhando para o homem. Porque está olhando para a situação. Esse texto fala profundamente ao nosso coração essa noite, porque Deus permite algumas coisas para que se manifeste a glória dele sobre nós e no momento certo, na hora certa. Usa-me é dessa forma. Ou vai ser de outra forma? Então nós vemos isso claramente. Nem todo... Será que eu ampliei? Não, não ampliei. Nem toda dor e castigo, às vezes, é cenário para a glória de Deus. Então nós vemos que Deus usou esse cenário, essa dor deste homem, isso que era castigo para ele, para que o seu filho, Jesus, pudesse ser exaltado. Eu gosto muito de João Batista. É tão interessante, João Batista ele começa todo um ministério e ele vive uma vida toda se preparando para falar de Jesus, e ele fala de Jesus, mas o ministério dele durou quanto tempo? 3 anos. Já pensou você viver uma vida toda, preparando-se uma vida toda para viver 3 anos de ministério? E foi isso que aconteceu. E a Bíblia fala, e o próprio Cristo diz que não havia profeta maior que ele, antes dele nem depois dele. E ele foi aquele que foi preparado para amarrar as alpacas. Ou seja, ele dizia que ele não tinha nem condições de fazer isso. Ele batiza Jesus, ele se coloca na posição e anuncia a vinda do Cristo. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é com um propósito. Tire a cegueira espiritual da tua vida e entenda que você, em Cristo Jesus, tem um propósito. Qual é o propósito da minha vida? E pare de murmurar. Teve um momento que eu parei. Se foi para ter 2 filhos e criá-los para o Senhor, para mim já estava bom. Eu o faria com maior amor. Mas aprove Deus a me chamar para o pastoreio. Eu estava na época com 28 anos. Eu já achava que não dava mais tempo. Porque os pastores começavam com novinhos, 24, 22, já estavam no seminário. E eu já tinha 2 filhos. E nós começamos a trabalhar para o Senhor aos 30 anos. E eu já era presbítero de igreja na época. Então nós começamos a entender que Deus tem um propósito e não importa se você está fazendo 70, 60 ou 50, ou se você é jovenzinho demais, se Deus quer te usar, deixe Ele te usar. E talvez muitas vezes na sua dor e na incompreensão das pessoas. Não foi isso que aconteceu com esse homem, né? O cego de Betsaida. Milagres em etapa, isso é maravilhoso também. Jesus tocou e ele começou a ver, mas tudo ainda era, só após um segundo toque, enxergou claramente. Então, nem toda obra do Senhor é feita instantaneamente. Abra os teus olhos, Deus está trabalhando com você e Ele vai chegar com você aonde Ele quer que você chegue. As portas se abrem gradualmente. Eu gosto muito de entender que quando o povo entrou, né, na terra prometida, manava leite e mel, mas o que tinha também? Gigantes, não é? A gente acha que Deus vai nos conduzir a lugares lindos, maravilhosos, terras que manam leite e mel, e não vamos encontrar gigantes, não vamos encontrar lutas, dificuldades? Eu creio que quando Deus abre uma porta, nós atravessamos por ela, e ao atravessar nós vemos desafios. Mas se Deus abriu essa porta, é sinal que nós vamos conseguir vencer esses. Tem gente na sua cegueira espiritual que diz assim, por que Deus me trouxe aqui? Para morrer nesse deserto.
Você sabe por que o povo não entrou na terra prometida? Por falta de visão espiritual, e por murmuração, e por não crer no Senhor. E é isso que a cegueira espiritual faz. A gente ouve o Senhor, a gente vê os milagres, a gente vê o mar sendo aberto. Quantos milagres Deus fez na minha vida? Vários. E muitas vezes eu ainda falo assim, será? Será? Nós somos humanos, eu sei, mas nós temos que abrir a nossa mente. Irmãos, Deus é tão poderoso que na minha época de seminarista, até o perfume que eu gostava, até o sabonete que eu usava, até o desodorante Deus fazia e trazia do jeito que eu... Isso é milagre. Eu vivi coisas que eu não posso contar aqui, porque são tão pessoais minhas. Mas Deus se manifestando em pequenas coisas, Deus não se manifesta só em coisas grandes. Ele se manifesta em coisas... Mas houve momento que Deus falou, não vou me manifestar agora. Não vai haver cura, você vai passar por este momento sem ter o dinheiro, você vai viver essa dor e você vai passar por ela. É que a gente acha que quando nós começamos a servir ao Senhor, tudo tem de ser da nossa forma e da nossa maneira. E não é assim. E esse homem começou a ver, mas ele via árvores, como se fossem árvores. E o Senhor, num segundo toque, tocou e o curou, e ele começou a enxergar de uma maneira clara. Nem todo milagre é instantâneo. Às vezes Deus trabalha em fases, mas ele sempre termina o que ele começa. Sabe o que é pit stop? Hã? Pequena parada? A gente para aqui para tomar um refrigerante, a gente já esquece que a gente... Não é assim. Eu não sei se é a minha idade e a idade da Lili. A gente está fazendo alguma coisa, o que eu vim fazer aqui? Né? E a gente está morando agora numa casa grande, que a gente dá a volta, a gente fala assim, eu preciso saber muito bem o que eu vou fazer na cozinha, porque é uma caminhada grande até a cozinha. Aí a gente chega lá, tá, entendi. Eu vim aqui para isso. Mas tem hora que você, no pequenas paradas que você dá na sua vida, você perde a noção, o enxergar que Deus te dá. Nós precisamos enxergar. Nós somos pessoas que nasceram com um propósito, que casaram, né? Quem casou aqui? Que casou com um propósito, que teve filhos com um propósito. Propósitos de Deus na nossa vida são permanentes. Até o final. Agora, uma pessoa que não tem propósito, ela vive só gostosamente. E a cegueira espiritual nos leva a isso. Eu quero, essa noite, falar contigo dessa forma. Deus, Ele tem um agir especial com a tua vida. Mas se você continuar enxergando como todos enxergam, você vai viver como todos vivem. A busca, sabe, de fatos que outros estão vivendo, mas não que você está vivendo. Tá certo, no começo a gente olha para as pessoas, a gente se incentiva com o que Deus está fazendo na vida delas, a gente é discipulado, a gente vive uma vida sendo conduzida, mas há momentos que nós precisamos caminhar com as nossas pernas, viver as nossas aventuras e dar testemunho daquilo que Deus tem para nós. Se é em dor, amém. Pare sempre e pense, se Deus te colocou nessa situação, é porque Ele vai manifestar a glória dEle. O testemunho do meu pai foi muito forte para mim. Ele teve um câncer que arrebentou com ele em 8 meses. Um câncer intestinal, naquela época que abria e fechava. Não tinha-se o que fazer. Um homem trabalhador, presbítero de igreja. E ele na cama com uma bolsa de colostomia. Os irmãos iam lá para visitar e falavam assim, gente, por favor, não venham aqui chorar perto de mim. Vão evangelizar.
esse local que nós vivemos aqui precisa ser alcançado por Jesus. E ele já tinha feito algumas visitas e feito alguns cultos em algumas casas. E ele falou assim, continue a obra. E hoje, aonde nós morávamos, tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Conservadora de Vila Santa Catarina, que começou na casa do meu pai, enquanto ele estava doente. E a dona Irane e o senhor José se converteram ao Senhor. E eles começaram um trabalho lá em muitas vidas. Sabe, através da sua vida, Deus vai usar e não importa. Ele não foi curado, viu? Mas Deus usou aquele momento que ele estava vivendo. É que nós gostamos de fazer assim, né? Chorem comigo. Por favor, estejam com a minha dor. Estejam vivendo comigo tudo isso aqui. Se alguém não vive, não gosta de mim, não quer, né? Nós precisamos saber que Deus nos usa. Nos usa quando temos dinheiro e quando não temos. Nos usa quando temos saúde e quando não temos. Nos usa quando temos o que vestir e também até mesmo quando não temos o que nos vestir. Quando estamos abrigados e quando não temos teto. Deus nos usa sempre. Deus nos usa. Lembra-se do servo de Deus, Paulo e Silas, na prisão? Quero só encerrar com esta palavra. O propósito de Deus era levar ele naquela prisão. Para quê? Para quê? O que você acha que aconteceu na prisão? Tinha um homem lá que precisava ouvir. E o que eles fizeram? E a prisão, queridos, usa-me, né? Você quer usa-me? A prisão era o lugar mais fétido que havia. Era no fosso, era onde passavam os detritos, aonde era o esgoto da cidade. E eles estavam presos ali. Lembra que eu falei? Foi a rede, né? O que foi que... Qual foi o... Aí está todo mundo, né? Lucas, qual será o canto? Wellington, o que é que eles cantaram na prisão lá? Não sei. Eu sei que eles adoraram o Senhor e cantaram. Mas eis que de repente o que aconteceu? O local se estremeceu, porque eles começaram a buscar o Senhor. E aquele homem ficou atônito, porque acharam que aqueles homens iam ser soltos e iriam matar e fugir. Mas primeiramente matá-lo. E ali ele ouve uma palavra de Paulo. Aquieta o teu coração, estamos todos aqui. E naquele momento aquele homem se converte e ele e sua casa começam a servir ao Senhor. Na tua ruína, Deus pode te usar. Então espere. Não fique cego espiritualmente. Eu tenho um Deus. Nós servimos a um Senhor que não erra, viu? E nunca errou. E a igreja dele subsistirá. Independente do que digam, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. E a casa do Senhor somos nós. As lutas são difíceis. As situações são constrangedoras. Muitas vezes passamos por momentos a qual achamos que não temos mais condições nem de opinar. Mas se nós olharmos para o Senhor e ver o propósito dele na nossa vida e deixarmos de fora o que estamos vendo e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, veremos uma luz brilhando. Estevão sendo apedrejado. Aquele momento difícil para o primeiro mártir da igreja. E sabe o que ele diz? Eis que vejo os céus abertos e vi o Senhor. Ele contempla Jesus. Mesmo na morte, eu quero te garantir, Deus estará contigo.
E a tua morte, ai pastor, será testemunho para muitos. Creia nisso. Que nascemos com um propósito. E assim será. Amém? Usa-me. Será que eu consigo dizer isso? Que o que nós dizemos, de fato, Deus pode pegar como palavra sincera e fazer. Ouça. Enxergue. Deus é real. Não importa a situação, Deus existe. Fale comigo assim, não importa a situação. O meu Redentor vive. Senhor, nós agradecemos pelo teu imenso amor. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que existe cegueiras espirituais. Sabemos que existem pessoas que não viram ainda, não contemplaram ainda. Sabemos que existem pessoas que estão com dificuldades de compreender e discernir aquilo que tu tens. Mas, Senhor, trabalha conosco. Nós precisamos orar mais, buscar a tua face mais, estar te contemplando mais em oração e buscando a tua palavra, para que o entendimento venha sobre nossa vida. A tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E memórias são feitas e encaminhadas contigo. Possamos dizer como Cristo Jesus: eu e o meu Pai somos um. Porque caminhamos. E eu tenho certeza que Jesus, na sua humanidade, mesmo sendo Deus, ele orava, e este é o exemplo maior. Ele buscava a sua face para entender o teu querer. Tudo que faço, não faço porque quero, mas sim porque o meu Pai assim o disse. Possamos ouvir a tua voz e ser conduzido por ti. Não com cegueira espiritual, e discernindo o que é espiritual, e vivendo nesta vida, uma vida também conduzida por ti, mesmo ainda estando aqui no mundo, mas já fazendo parte do reino. Eu lhe peço isso, em nome de Jesus. Amém? Mesmo em pé, vamos estar louvando o Senhor. Não vá embora antes de estar conosco no acolhimento, e que Deus possa abençoar a tua vida, dando uma semana de bênção, de vitória. Viu? Toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que te aperta o coração, deposite aos pés do Senhor. Eu sei que Ele fará e Ele realizará coisas grandes na tua vida. Que as consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão em Cristo Jesus esteja sobre ti, sobre tua família e todo o Israel de Deus hoje e sempre. Amém. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim
me enchem de tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de paz. Teus olhos sobre mim me enchem de paz. Os teus olhos sobre mim me enchem de